No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Rubens Sanches. Data, hoje nós estamos no dia 18 de setembro de 2001. O meu nome completo, Rubens Sanches. É engraçado que a minha data de nascimento mesmo é dia 26 de dezembro de 1927. Só que no meu documento mesmo está registrado no dia 4 de janeiro. Porque, sabe, tudo aquela tradição antiga. Os velhos daquele tempo eram terríveis. Eles se adaptavam a segurar muito e não gastar nada. Então não era aquele de gastar um pouquinho, de dizer que iam pagar uma multa por causa de ser atrasado, porque a gente morava longe da cidade, que era na cidade de Colinas, estado de São Paulo, mas nós morávamos em São José dos Macacos, que era um patrimônio mais ou menos retirado uns 20 e poucos quilômetros, mas se tornava muito difícil aquela. Então, por causa disso que houve essa pequena diferença, mas a data de nascimento minha mesmo é no dia 26, um dia após do Natal. E o senhor nasceu onde mesmo? A minha cidade que foi registrado em Colina, que é um patrimônio de São José dos Macacos que eles tratavam, mas foi registrado em Colina. A nossa cidade mesmo era Colina. Onde? Que estado? É no estado de São Paulo. São Paulo? No estado. Perto de que cidade maior? Colina fica pertinho de Barreto. Barreto, Bebedouro. Distância lá de 30, 40 quilômetros de uma cidade na outra lá. Entre Barretos e Bebedouro, que fica a Colina. O senhor foi criado nessa região? Eu fui criado nessa região até na idade de mais ou menos de 9 anos, 9, 10 anos. Depois é que nós viemos para a zona de Marília. O senhor veio com 9 anos para Marília, né? Isso, mais ou menos 9 anos que eu vim para Marília. E como que era a atividade da sua família? Como se diz? A atividade da sua família? Eram agricultores, né? Tudo agricultores. Eu mesmo, por exemplo, também era agricultor. Naquele tempo era tudo difícil. Uma vontade que eu tinha, que só vendo de progredir, de ser alguma coisa na vida, mas era muito difícil. Inclusive, eu para a minha vida mesmo de solteiro, comecei mais ou menos com 15 anos, eu trabalhava, fazia uma oficininha que eu tinha com
trabalhava com material de folharia, fazendo tachinho, fazendo coisinha e tal, para poder arrumar um dinheirinho para pagar o estudo da eletrônica que eu comecei com 15 anos de idade. Que foi o que foi depois já fui me formando, consegui fazer o estudo através só por correspondência. O senhor fez isso em Marília? Isso foi em Marília. Em Marília, até na época que eu consegui me diplomar na eletrônica. E qual foi o curso que o senhor fez? A parte eletrônica. Naquele tempo era ainda aqueles radinhos, tudo de válvula, tudo aquela... Esse curso Mas foi feito de que forma? Correspondência? fiz por correspondência o Instituto Monitor. O Instituto Monitor que eu fiz e consegui me diplomar. Foi quando, então, depois da época de Marília, aí eu vim nós saímos de Marília. Não, eu cheguei já a casar em Marília. Aí eu fiquei até a idade de 22 anos. Lá em Marília? Isso. Trabalhando nessa área de... Não, ainda como agricultor na área de eletrônica, muito, muito pouco, mas consegui, assim mesmo, montar um radinho tocado a bateria, e era o que nós tínhamos para diversão lá no sítio. Lá era o radinho de bateria, tocado a bateria. Eu consegui fazer nos fundos do nosso sítio lá, nós tínhamos uma aguinha muito reservadinha, e conseguimos colocar uma roda para fazer um girador e carregar a bateria para poder tocar o radinho. Era tudo dificultoso, mas íamos vencendo, graças a Deus foi. E na agricultura, os senhores produziam o quê? Tudo café. Naquela época, nosso ali era café. Formamos, mesmo nesse sítio que nós foi já em Marília, depois que foi quando eu casei, de lá nós viemos já eu vim em Alvorada do Sul, que é onde meu pai tinha vendido lá em Marília, viemos para Alvorada do Sul. Que ano foi que o senhor se casou? Isso aí, eu me casei em 1950. Qual o nome desse? 1950, isso mesmo, 1950, que foi a querida esposa que Deus já me levou ela agora faz 4 meses. Ontem fez 4 meses que eu fiquei sem ela. O nome dela? A Maria Urbano Sanches, muito boa companheira, que fizemos as bodas de ouro, 50 anos de casado, foi a maior maravilha, fiz tudo possível de fazer uma festinha do jeito que ela queria, portanto que nós temos 2 fitas gravadas só das festas das bodas de ouro. Infelizmente, foi só fazer as bodas de ouro, daí 6 meses, Deus me levou ela. E ela, perfeita, boa, que só vendo que não tinha defeito nenhum, a única coisa que tinha que ela tinha um problema da carótida aqui. Então o médico apertou ela, que ela precisava ser operada. Falava, meu Deus, mas eu estou tão boa que eu vou em baile com meu marido, danço a noite toda e tudo, e agora eu operar assim? Ele diz, mas não tem perigo não, porque isso daí é coisa que são 2% só que tem de possibilidade de perigo mesmo, 2%, uma coisa... E ela então se animou. Pegou e foi operar muito alegre, contente, tudo. No dia da operação não deixou nem a maca entrar no quarto, subiu mesmo no corredor, já subiu na maca para ir operar. Infelizmente operou, quando foi à tarde, deu derrame do lado direito,
Depois do derrame, aturou 15 dias. E aí Deus me levou ela embora. Senhor, nesse casamento, o senhor teve quantos filhos? Tivemos 4 filhos. Quais? O Vanderlei, o Rubinho, que é o que foi para Rondônia, que ele se formou, ele era advogado, depois se formou, fez a promoção para promotor, depois para procurador de justiça, até que se aposentou e veio embora, que agora está aqui em Nova Esperança, que estão projetando aí para colocar a universidade, parece que é a universidade mesmo que eles estão procurando. E depois a Verinha que veio aqui comigo, que é outra filha, 2 filhas e 2 filhos. Vanderlei ainda está em Maringá, que é o mais velho. Depois vem o Rubinho, depois tem a Verinha que está comigo e a Rosane, que essa ainda ficou em Porto Velho, ela estava junto com o Rubinho lá, mas essa ficou em Porto Velho. E estamos vivendo a vida aqui. Sim. Então, o senhor casou-se em Marília? Casei em Marília. Teve os filhos todos lá? Não. Em Marília mesmo, não, nenhum. Nenhum nasceu? Não. Já quando eu casei em Marília, mas eu casei em Marília já praticamente um mês que eu fiquei só lá. Depois já vim, foi quando nós ficamos em Alvorada do Sul. Perto de Londrina? Perto de Londrina. Ali, então, nós criamos lá, o primeiro que eu criei ali foi o Vanderlei. Depois o Rubinho já nasceu já para cá, que já tivemos um tempo. Nessa época, a minha patroa passou uma época meio ruim, que é negócio não sei como é que era uma doença ali, que inclusive aqui ninguém tratava, precisamos ir para São Paulo para poder fazer tratamento dela. Nisso o meu sogro, que morava aqui em Maristela, pediu, não, vem para cá, você muda de água, que é tipo de uma malária. Aí nós então mudamos, e quando mudei para cá, então mudei só com o Vanderlei. Depois já o Rubinho já nasceu aqui, que o Rubinho nasceu na Maristela. Só que eu estava na Maristela, nós tocávamos cinema em Maristela nessa época. Aí já eu vinha trabalhar já aqui para Nova Esperança. Maristela é uma cidade, um patrimônio? É um patrimônio, né? Que fica aqui logo encostado com o Alto Paraná. Foi aí que o senhor veio de mudança? Isso. Aí eu estava em Maristela, mas eu gostava muito de Nova Esperança. Então eu vinha trabalhar aqui. Eu tocava à noite, eu tocava o cineminha lá, que era com o Manuel Vinagre, que era o dono do cinema, e eu que era o operador. Então isso aí mais ou menos deve fazer já uns, olha lá, de 35 a 40 anos já. Que foi essa época do cinema. Aí depois, então, foi quando eu já me dediquei mesmo a morar para Nova Esperança. Então, vamos voltar lá para Marília para a gente entender esse caminho que o senhor fez aqui. O senhor saiu de Marília e foi para Alvorada do Sul. Que é perto de Londrina. Perto de Londrina. Por que lá, o senhor saiu de Marília? Não, porque, Marília para o Paraná? Porque meu pai já vendeu a propriedade lá. Então eu vim junto com meus pais para Alvorada do Sul. Mas algum motivo especial? Não, é que já naquela época já a Zona Velha lá já não era assim tão produtiva, já não, e sempre por exemplo, a animação do Paraná era muito grande, na época do café, nossa, foi quando nós viemos em Alvorada, aí formamos o sítio lá, tudo de café, foi uma época muito boa, tivemos mais ou menos uns 10, 12 anos lá. E depois o senhor saiu isso. Aí depois o meu pai já vendeu lá também. Aí foi quando eu estava aqui para que vim aqui para Maristela. Maristela
Continuando mexendo com agricultura. Ainda não. Aqui já para Maristela eu já não mexia mais com agricultura. Aí passei a mexer mais com a eletrônica, porque eu já era mais ou menos já O atualizado. senhor fazia o que na eletrônica? Concerto de rádio, montava rádio. Inclusive, depois, quando eu mudei aqui para Nova Esperança, eu peguei, através da eletrônica, consegui montar o primeiro televisor. Quase que, para falar a verdade, foi o primeiro televisor aqui de Nova Esperança. Fui eu que montei. Então, eu tinha a lojinha lá, que era ali ao lado da Casa de Caça e Pesca, ali na Avenida Brasil. Chamava a loja. E eu tinha, a minha oficina era lá. Qual era o nome da oficina? Eletro Rádio Rubi, que é a antiga Eletro Rádio Rubi. Isso foi em que ano que o senhor veio para cá e instalou? Mais ou menos, isso já foi mais ou menos em 51, 52, que foi na época que eu mudei já para Nova Esperança. Então o senhor veio antes da emancipação, era Capelinha ainda? Era Capelinha ainda. O senhor chegou aqui e chamava Isso, assim? ainda Capelinha. Que ainda existia até a rodoviária, ainda antiga. Onde que era a rodoviária? Isso. Depois já isso foi passando já, porque A foi rodoviária antiga era onde? aonde é a praça hoje, a Melo Palheta, né? Depois? Aí depois, então, já foi saindo os prefeitos, né? Que era o doutor Silveira, depois foi o Armando de Lima O senhor lembra como foi essa Shoa. transição? De Capelinha para Nova Esperança? A gente, muito pouco eu lembro, assim, de lembrança mesmo, porque a gente já idade de 74 anos já esquece O senhor muita lembra se teve coisa. eleição? Eu sei que depois, quando eu vim aqui, depois de 4 anos de eu estar aqui, foi que então eu peguei a presidência da comissão da igreja, ainda era a igreja velha ainda, que nós não tínhamos ainda a nova paróquia. Foi quando nós desmanchamos a igreja antiga, que passamos já para a igreja nova. A igreja no mesmo lugar? A igreja no mesmo lugar, só que praticamente ela era do lado aonde é hoje isso, que é salão paroquial. Mais ou menos por ali era a igrejinha velha, porque aquilo tudo era da parte da igreja. E era o quê? De madeira? Era de madeira. Aí nós vendemos a madeira, rifamos, fizemos uma porção de coisas. Eu fiquei 2 anos na presidência da organização, da comissão da igreja. Aí foi quando nós passamos para a igreja nova, que foi quando fizemos a inauguração, aqueles vitrô coloridos, fomos buscar em Campinas. Foi a nossa tragédia daquele tempo. A gente acha que foi um tempo difícil, mas não foi, não. Foi na época do café ainda, de Nova Esperança. Era uma maravilha, tudo funcionava. Aí existia aquela parte da vida que não se tinha, por exemplo, a infração. A infração era uma coisa medonha já desde aquela época. Depois cada vez foi progredindo mais, cada vez mais a infração. Mas mesmo com toda essa infração, ainda, graças a Deus, nós passamos uma temporada muito boa. Até na época que já começou a entrar, justamente na época que entrou o real, foi quando eu já vendia a oficina, que eu já me aposentei também. Então durante toda essa época, o senhor viveu da sua loja de eletrônica? Aí eu já vivi exclusivamente da eletrônica. E o cinema, que hora que entrou? Não, o cinema depois já houve também um tempo meio ruim ali, já o proprietário mesmo achou que não adiantava mais. Aí ele pegou esse cinema e levou lá
lá para quase lá beira do rio, lá uma cidadinha lá para beira do rio. Depois ele veio falecer, ele faleceu, o dono do cinema. cinema. De Maristela, né? Hein? É, o cineminha lá da Maristela. Então, o senhor mexeu com o cinema na Maristela. Isso, na Maristela. O senhor foi trabalhar lá por quê? Não, porque aí eu morava lá ainda. Foi na época que eu morava lá. Só que eu morava lá, à noite eu fazia o serviço de projeção do cinema, mas durante o dia eu trabalhava aqui em Nova Esperança. Eu vinha trabalhar para cá. Eu só ia embora tardezinha, à noite, porque ali mesmo nós não tínhamos cinema assim todo diário mesmo, mas era sábado e domingo. O senhor vinha do quê? O senhor ia voltando? Era a jardineirinha, né? Porque, jardineirinha do Garcia ainda era... Não era ainda aquela jardineirinha que eles têm, mas era mais ou menos aquilo lá que era, ainda já era a época do Garcia. E o senhor quando começou a trabalhar com concerto de rádio, quais eram as marcas que tinha na época que o senhor consertava? Olha, as marcas, depois já de mais ou menos 10 anos já de eletrônica, foi que me apareceu a Philips para ser um já procurador da Philips aqui. Aí foi quando então já comecei a fazer curso com a Philips. Mas era o que mais tinha, que se falava mais era a Philips mesmo. Depois, a seguir, já começou a vir o Philco. Aí então passamos também a fazer fazer eletrônica da Philco, fazer promoção da Philco também para poder trabalhar com a Philco. E antes da Philips? De que ano? Antes da Philips tinha o quê? Antes da Philips não tinha assim televisores, não. Esse televisor mesmo que eu montei era... Windsor. Não era, agora a marquinha dele com... Tinha explorado, né? Não, foi um televisor também depois que começou a vir o Colorado. O Colorado foi um televisor muito, muito fanático, muito bom. E o Windsor, o senhor chegou a conhecer? Qual é o... Windsor. O Philco? Televisão Windsor. Não, esse quase não me me lembro de... E as marcas de rádio? Que o senhor comprou antes do aqui, quando vinha aqui, esses 4 anos antes, o senhor pega... O rádio que mais se comentava aqui, que era o Sempre. O Sempre foi indiscutível. Esse foi o rádio que... Depois, porque ainda era daqueles que tocavam aquelas pilhonas de 90 volts, que era antigo. Depois, então, foi que começou a surgir a parte eletrônica de 4. Aí, então, nós tivemos mais ou menos 4 anos que foi serviço para aquele. Foi quando ainda salvou a nossa situação mesmo, porque aqui, então, o que nós fazíamos? Aqueles desmanchavam aqueles rádios de pilha de 90 volts, desmanchávamos ele todo, limpava o chassi e montávamos um radinho de 4 pilhas. Aí comprávamos. Aquilo então foi um sucesso que nós fizemos, porque nós fazíamos a base. Eu trabalhava praticamente 14, 15 horas durante, não tinha 12 horas, 8 horas de serviço. Trabalhava era 14, 15 horas, porque eu trabalhava até meia-noite, montando eu com meus funcionários, porque eu já tinha 2 funcionários que trabalhavam comigo, só para montar a rádio. Então, nós montávamos a média de 2 rádios por dia, todo dia. E essa época, essa procura pelo rádio era muito grande, né? Tinha muito, era a procura, porque foi na época do café ainda que
que a produção do café. Então, a produção do café era o chamarisco do povo. E qual que é, o senhor lembra assim, quais as rádios que eram ouvidas, as emissoras que eram mais famosas? Algum programa? De programação das emissoras. Aqui tinha de Paranavaí, tinha de Maringá, já. Agora não me lembro, por São exemplo, Paulo, já sim, qual que era? a Globo, né? A Globo? A Globo era a Tupi do Rio, Tupi de São Paulo. Qual era a outra que tinha? Nacional? Nacional. Que a Nacional era muito boa por causa do jornal, né? Que era muito fanático para quem gostava muito de jornal. Depois... O senhor não tinha um sistema de som, alto-falante de som instalado? Sim. Eu teve uma época que eu instalei. Também foi nessa época, mais ou menos, depois de 2, 3 anos que eu estava aqui, que eu coloquei um serviço de alto-falante também. Fixo, que funcionava durante o dia, funcionava durante o dia, um pouco à noite. Que tipo de serviço que era prestado? Assim, nós, através das lojas, né? Serviço de divulgação das lojas. Propaganda das lojas. Tinha algum serviço assim, social, recados, avisos? Tinha. Porque naquele tempo ainda o que nós fizemos mais era da Pernambucana. Era muita propaganda, era da Pernambucana. Alguma propaganda que você fazia da Pernambucana? Algum slogan? Isso para dizer assim, alguma coisa é difícil, já não dá para lembrar mais. O senhor que fazia locução, senhor? Eu mesmo que fazia locução. Eu fazia, e depois tinha uma cunhada minha, que é irmã da finada minha mulher, muito boazinha também, ela também que fazia. Como é o nome dela? Era Luzia Urbano. Naquela época não tinha gravador, tinha que ser ao vivo. Tinha que ser tudo ao vivo, não tinha para se fazer gravação, para depois soltar a fita, tinha que ser tudo ao vivo, depois o disquinho, e ainda era o disquinho 48 rotações. Né? E a vitrola? Qual era o nome assim, da vitrola, a marca famosa que tinha? Ela mesma? Não, tinha não, sabe que eu não me lembro assim bem das marcas de vitrola, essas radiolinhas. Tinha diversas marcas, mas não recordo agora assim. Seu Rubens, esse serviço de som foi de que ano até que ano, mais ou menos? Olha, isso aí mais ou menos não ficou muito tempo, não. Uns 3 anos, mais ou menos, que nós ficamos. Porque depois já surgiu, foi quando surgiu a rádio de Nova Esperança, né? Que eu também não tenho recordação certa que da época da rádio que surgiu, que era o Barros, né? Que para mim parece que foi o fundador da rádio, foi o Barros, né? Não lembro certo. E o senhor se lembra qual foi a primeira emissora de TV que pegou? A primeira, essa época que eu estou dizendo que eu montei esse televisor aqui, Eifer. Agora que eu lembrei o nome do televisor, isso foi uma marca que foi o que eles arrumavam para nós. Então eu consegui montar. Demorei
quase 40 dias para montar, porque aí eu, além do meu serviço, eu trabalhava à noite, então, montando o televisor. Então, teve o dia da inauguração do televisor, graças a Deus, foi muito bom, mas nós tínhamos dificuldade, viu? Para pegar, porque nós só tínhamos a Coroados em Londrina. Pegou. A Coroados em Londrina, e era uma repetidora em Marialva. E nós aqui tínhamos que fazer o televisor funcionar através da repetidora de Marialva. Era difícil. Então se pegava aquela imagenzinha lá no fundo, mas já era uma grande coisa, porque a gente não tinha nada. O senhor lembra que ano que foi? Mas, olha, mais ou menos em 60, acho que 61, 62, por aí, que deve ter sido isso aí. O senhor lembra o que estava passando? Que canal que era? Não, era a TV de Londrina, né? A TV Coroado. Transmitia programa local. É. Era local ou era retransmissão? Não, tinha retransmissão também. Inclusive, a TV Tupi, eu sei que eles tinham, não me lembro bem se era da TV Tupi que a Coroado, porque a gente só se falava Coroado de Londrina. A gente, na realidade mesmo, a gente não sabia assim qual era a programação que eles pegavam lá, porque muitas coisas eram produzidas deles ali mesmo, da própria Coroado. O senhor lembra de algum programa da época? Não lembro. Lembro muito de um seriado que eles passavam. Então, aquele seriado sempre tem aquela hora certinha. A gente... Posso ajudar? Não... Você lembra do Rin Tin Tin? Sim, agora você falou, eu lembro que teve... Qual? O Ritintim, muito falado, viu? Mas já não dá para se lembrar, assim, muita coisa. Tinha patrulheiro. O Ritintim, muito falado, como a criançada... Professor, vamos voltar um pouquinho que me interessa isso aí. Esse serviço de som. Fala um pouquinho que horário funcionava, se era só quando alguém contratava, se tinha, por exemplo, anúncio de funeral, casamento, alguma notícia da prefeitura. Fala um pouquinho. Sim, tinha. Tínhamos... Que horário ele funcionava, por exemplo? Nós funcionávamos muito para, principalmente, a parte funeral, quando de uma pessoa, porque naquele tempo se dava muito valor, não sei porquê, se era pouco, como era pouca gente que tinha, mas a gente se dava um valor medonho então nós usávamos muito para divulgação de um falecimento. Nossa, era um... E como que anunciava? Sim, funcionava. Então eu tinha já até a música uma música apropriada para fazer para divulgação do falecimento da pessoa, aniversário, casamento. Sabe que quase que o que nós usávamos muito era isso daí, para aniversários, casamentos, se dava muito valor. Um texto agora também. O senhor lembra de algum texto? Do falecimento, por exemplo. Como que falava? Não dá para recordar. Não dá para recordar assim um texto. Só que a gente bolava aqueles textos bem chocante que o pessoal captava muito. Era... Quantos alto-falantes que existiam? Dois, sempre. Nós tínhamos 2 alto-falantes grandes que... Aonde estavam colocados? Nós colocávamos uma torrezinha e tal, e colocávamos... Toda coisa simples, mas era... Mas aonde? Que lugar da cidade? Ali mesmo, perto da eletrônica que nós tínhamos. Na Avenida Brasil? Isso, na Avenida Brasil.
perto da eletrônica mesmo. E lá na eletrônica o senhor fazia locução? E de lá da eletrônica mesmo nós fazíamos locução. Não era assim o dia todo, né? Mas tínhamos as horas, por exemplo, umas 2 horas durante o dia, depois mais 2 horas à noite, né? Porque não era assim. E o pessoal Porque... parava para ouvir? Ah, sim. E vinham ali, todo mundo queria oferecer uma música para fulano de tal, oferecer uma música para ciclano de tal, oferecer uma música pelo aniversário de fulano. Quer dizer, Então, era na verdade, fazia o papel da rádio. isso, fazíamos quase o papel Tinha hora da da rádio. Ave Maria? Né? Tinha hora da Ave Maria também? Às 6 horas, nós tínhamos o disquinho da Ave Maria, que fazia a locução da Ave Maria. Muito, muito, De muito manhã, vocês interessante. faziam o programa sertanejo de manhã? Tocava alguma música? Sim, sertanejo, fazíamos sertanejo. Só não fazíamos sertanejo ao vivo, né? Era assim já só o sertanejo, só dos discos, né? Era muito, muito tocado naquela época o Tonico Tinoco, né? O senhor chegou a fazer trabalho na política de som nessa época? Não, política mesmo, não me lembro que nós chegamos a fazer através do som mesmo. Porque é uma coisa que a gente não se adaptava bem, porque sempre, às vezes, tinha 2 ou 3 candidatos e ficava uma coisa, parece que muito, muito chocante, assim, não tínhamos. Inclusive, eu também fui candidato a vice-prefeito, mais ou menos na época do Nelson Cândido Venceslau, que estava aqui. O senhor era vice dele? Eu fui vice dele. Concorreu nesse ano, quem ganhou para prefeito? É? Quem ganhou para prefeito nesse ano? Foi de quem que era o candidato que foi o vitorioso. Acho que foi da época do Armando, a segunda eleição do Armando. Pedro Sampaio? Ah, não, justamente, o Pedro Sampaio foi que concorreu com nós. Foi o Pedro Sampaio e o Nelson Cândido Venceslau. E que partido que é o do Nelson? O do Nelson era do PTB, né? E o senhor também? Ainda do PTB. Como que chegaram ao senhor como foi esse convite para o senhor ser vice da chapa? O senhor tinha alguma atividade política? Muito pouco, não era grande coisa, mas foi justamente pela convivência já que a gente tinha o conhecimento através da igreja e tal. Já foi a promoção que a gente se fez na própria cidade aqui, foi que me procuraram. E nem nessa época usou alto-falante? Também usava. Nessa época usei o alto-falante para a política. Muito, muito pouco, mas nós usávamos, sim. E como que o senhor via naquela época a política? Como que era essa política? Era bem concorrido também, não era uma coisa muito facinho, só que parece que era uma coisa assim bem simples, que não havia assim essa política que nem hoje, que hoje a coisa é bem diferente. Né? Era uma política bem simples, era bem amigável. Uma coisa bem amigável entre ambos candidatos. Tinha aquela coisa que política era política, mas também terminou. Política era tudo amigo, a mesma coisa, não tinha. Não é que nem hoje. Hoje existe uma política. Bom, não é hoje, que já vem já há diversos tempos, que já vem um negócio bem diferente. E a campanha, como é que era feita? Do quê?
nessa época, como que eram as campanhas políticas? Era comício, era camiseta? Ah, sim. Não. Era mais comício. Comícios, e olha, porque naquela época ainda não tínhamos ainda rádio para fazer propaganda nem nada. Era na base de comício e os carrinhos. Eu mesmo tinha carro também fazendo propaganda, tanto na minha época que fui candidato, como depois trabalhava muito para os outros candidatos. Trabalhei muito tempo também com carro de som, fazendo propaganda. Que carro que é? No meu tempo era... Não, eu tinha já um carro. Não, eu trabalhei também com Jeep fazendo propaganda, mas depois já era um carro, um Ford. Um Ford, agora não me lembro como que era E assim, o modelo. o senhor, quando veio de Maristela para Nova Esperança, o senhor já veio para o comércio ali, né? Já vim diretamente para o comércio. Como que era o comércio lá naquela época? O que tinha na época que o senhor chegou aqui? O senhor lembra como que era aquela praça, a 14 de dezembro? Era... Já existia 14 de dezembro? Sim, já existia 14 de dezembro. Só que ainda, você vê, a avenida já era a única coisa que ainda tinha já um asfaltozinho era na 14 de dezembro. A Avenida Brasil mesmo era tudo terra ainda, não tinha asfalto, não tinha nada ainda naquela época. E quando o senhor chegou, quais os comércios que tinha já? Que eu lembro mesmo era a Pernambucana, era a mais famosa, assim, a Pernambucana. Hotel, restaurante, essas coisas? Hotel. Não, hotel não me lembro não tenho lembrança de hotel daquele... Mas quando o senhor trabalhava lá, e trabalhava esse tempo todo, 12, 14 horas por dia, chegava uma determinada hora que o senhor tinha fome. O senhor fazia o lanche, trazia de casa ou ia comer em algum lugar próximo? Não, porque no fundo da minha eletrônica, eu cheguei a construir de madeira, mas fiz um puxadinho lá e tal, e eu morava lá mesmo, com a família. A minha família era pequena ainda, eu só tinha o Vanderlei e o Rubinho, estava com 4 anos. O senhor frequentava algum bar perto, sabe? De quê? Algum bar, algum comércio? Olha, o bar que nós frequentávamos era o Cine Bar. Por sinal, eu fui dono do Cine Bar também. Ah, é? Foi. Eu com o finado, meu cunhado, o Gabriel, nós compramos o Cine Bar, tivemos pouco tempo, acho que uns 8, 10 meses, mas não chegou a um ano. Depois não se agraçamos com aquilo lá, não. Porque o nosso negócio, por exemplo, o negócio dele era viajar também, ele gostava muito de viajar, trabalhar com caminhão e tal. E a minha parte era eletrônica mesmo. Então aquilo lá, eu cheguei a deixar a eletrônica por esse tempo assim, cuidando com o bar. Por sinal, nós se demos muito bem, que a minha patroa, ela também saía às 5 horas da manhã, íamos lá para o bar e trabalhar, e ela fazia as coisas, os salgadinhos e tudo, mas foi muito bom, graças a Deus. Mas não se demos, não, o negócio era meio fora do nosso limite de trabalho. E quando o senhor saiu do bar, o senhor voltou? Voltei para a eletrônica de novo, no mesmo lugar, porque eu não tinha terminado, eu não vendi nem nada, a eletrônica continuou. Só que naquela época, eu tinha já uns funcionários que até hoje ele está em Curitiba, que trabalhava comigo lá, Joaquim Rocha Lima. E depois do Joaquim Rocha Lima, o Israel, que hoje ele tem a eletrônica dele lá. O Israel foi o que mais trabalhou comigo, que ele trabalhou mais ou menos
Ele se formou também através de correspondência e tal, mas ele entrou comigo quase praticamente para aprender com a eletrônica. E ele trabalhou 6 anos mais ou menos comigo, o Israel. Depois do Israel veio aquele da rodoviária, o Odair, o Odair Nunes Pereira, que também trabalhou mais uns 3, 4 anos comigo. Também acabou se formando comigo. Depois veio o Manuel, que é aquele que está em frente ao Correio, que tem a eletrônica lá também, se formou em eletrônica e tal, também veio acabar aprendendo comigo. Quer dizer que eu acabei que sendo o professor de todos esses técnicos que... O senhor levou muito choque? Hein? Levou muito choque, né, quando trabalhava? Levou um pouquinho, viu? Aconteceu algum fato inusitado? Não, eu só tive um fato penoso que foi... Aí já foi quando eu comprei a minha casa lá perto lá do fórum, da Ulisses Roseira, que um dia instalando um chuveiro, mas aquilo foi por grosseria da gente mesmo, a gente facilitando porque entende da coisa e tal. Fui instalar um chuveiro sem desligar relógio, sem nada. E na hora que eu cortei o fio ali, eu estava com o braço em cima do cano, em cima do chuveiro. Aí fiquei preso lá. Fiquei preso mesmo. E só gritei, a minha patroa, quando viu aquilo, ela estava ainda tinha a Vera tinha nascido, ela estava mais ou menos de 1 mês de nascida, a Verinha, que ela gritou, empregada correndo para desligar o relógio, e ela precisou sair correndo, ela que ainda está de resguardo, para correndo lá para desligar o relógio. E eu fiquei lá até que foram lá desligar o relógio. Desligou o relógio, eu caí no chão muito. Não foi a época pesada que eu tive mesmo, foi isso assim. Agora, esse choquezinho, pouquinho, isso já até acostumei, que até hoje não estranho. Às vezes tomam eles mesmo qualquer coisa, um choquezinho, e vou lá ver por que está dando choque. Vou lá ver o que é que está dando choque, mas choquezinho de beira de panela, de pressão, isso é. Rubinho, Hã? a retransmissão do áudio, como é que chama as ondas que transmite? Como é que chama essa onda? Qual é Que o rádio transmite, transmissor. Onda sonora. Ondas sonoras, ondas portadoras ondas de frequência, né? Frequência modulada que a gente tratava. E essa onda faz mal para a saúde? Não, nunca soubemos nada de que houvesse alguma ofensa sobre essa onda. A única onda que eu sei que é por exemplo, o fogão é o micro-ondas, que não é grande, não é também tão ofensivo, mas ele é um pouquinho prejudicial, principalmente para mulheres grávidas, essas coisas e tal. Não é muito aconselhável ficar muito perto dele. É o único que eu sei que produz uma onda assim mais grave, só o micro-ondas. Mas quanto ao televisor, tudo que for produzido em parte de frequência, não temos nada. Nós vamos dar um tempinho, senhor Ronaldo. O senhor João Urbano era seu cunhado. O João Urbano foi meu cunhado. O senhor pode dizer um pouco do trabalho dele, da importância dele como prefeito em Nova Esperança? Olha, ele era advogado, né? Depois ele começou a gostar de política, começou a gostar. Por sinal, ele
ele era muito bem visto em Nova Esperança, graças a Deus foi muito bem visto. Então ele se pôs na política que ia ser candidato, e olha, foi candidato e ganhou, e por sinal foi bom prefeito, porque ele era muito amante, muito amável à pobreza. Tanto é que todo ano, por exemplo, parece que era 3 anos naquele tempo, era 3 anos, que ainda não era 4 anos. Então ele fazia a promoção do Natal da cesta básica. Então ele fazia mais ou menos lá 2, 3 mil cestas básicas para a pobreza, mas olha, era fantástico. E aquilo lá, mas infelizmente, depois terminou o tempo dele, né? Aí foi que passou para. Me parece que foi o Silvio que passou depois para o Silvio. Mas infelizmente ele teve tão pouca sorte que acontece que ele fumava demais. Ele fumava 2, 3 carteiras de cigarro no dia, principalmente na época que ele foi prefeito. Era uma coisa bárbara. E aquilo lá acabou prejudicando. Já era prejudicial antigo, porque ele já esse vício de fumar já antigo mesmo. E aquilo lá foi que levou ele à ruína mesmo, que arruinou o negócio dos pulmões mesmo. Foi para São Paulo, fez tratamento e tal, mas não teve jeito, não. Aí que ele morreu novo de tudo, né? Morreu com o quê? 40 e poucos anos, 45 anos mais ou menos que ele poderia ter. E infelizmente, quando ele viu que não tinha mesmo salvação, que cada vez estava ficando pior, aí, sem esperar, um dia de manhã, cedinho, quando menos esperou, escutamos um tiro lá no quarto. Foi a derrota dele que levou, porque não teve jeito. Ele sabia que morrer, ele ia morrer mesmo. Então acontece que ele estava triste porque ele estava acabando com tudo que ele tinha, porque ele não tinha assim, por exemplo, uma promoção de tratamento que nem existe hoje, a Unimed, existe. Então ele não tinha nada disso, então era tudo no dinheiro, esses tratamentos que ele tinha para São Paulo, nossa, isso ficava no peso de dinheiro que só vendo. Ele era católico? Muito católico, viu? Ele era católico. Hein? O senhor também é? Graças a Deus. Eu sempre, eu tenho comigo ainda aí, que eu tenho guardado um rosário de quando eu tinha 14 anos de idade. Eu era tirador de terço. Com 14 anos de idade, eu rezava terço. Tinha na época de terço da festa junina, eu era 2, 3 terços toda sábado e domingo nas festas juninas. O senhor que puxava. E eu que puxava esses terços. Mas eu tenho ainda o rosário, que esse me acompanha até hoje, que se Deus quiser, tenho fé que em Deus, que o dia que Deus me chamar para lá, eu quero que esse rosário me acompanhe ainda junto comigo. O senhor disse que o senhor foi presidente da comissão que construiu a igreja. Tem uma dúvida. O senhor sabe quem é que construiu aquele altar lá, que povoou aquelas imagens? Não é? O senhor se lembra disso? Olha, eu lembro do rapaz que veio, que fez, só que era de lá de São Paulo. De São Paulo. Agora não lembro o nome dele que ele veio. Mas um artista muito, muito fabuloso, viu? Muito,
que veio, que trabalhou bonito, fez... O senhor lembra quem chamou ele? Se era amigo de alguém? Olha, aquilo lá foi já não foi na nossa época, na nossa gestão. Já foi na gestão seguinte, que eu não me lembro quais foram os presidentes da outra gestão. O Siqueira. Ah, O Jonadir Siqueira. eu acho que foi do Siqueira mesmo que foram. Então, já foi na gestão deles. A gente então já saiu um pouquinho do programa, porque aquilo também cansa a gente. Então, quando a gente sai, bom, agora eu sei que agora já... Senhor Rubens, o senhor falou muito de trabalho até agora e não falou de lazer. Qual era o seu lazer? O senhor gostava de fazer nas horas que não estava trabalhando? Olha, o lazer meu e que eu tinha mesmo com a mulher era dos bailes. Eu gostava muito de dançar, ela também gostava muito de dançar. E outra coisa também, nós temos até os filhos hoje, eles apelam por isso, falam, não, graças a Deus nós não somos ricos, não temos dinheiro, mas graças a Deus uma coisa nós temos. Meu pai e minha mãe nunca deixaram um fim de ano sem levar nós na praia. Fosse do jeito que fosse. Teve ano que eu tinha uma Kombi, que nós fomos de Kombi e cozinhávamos na Kombi, só íamos pousar no hotel porque éramos sócios do Candeia. Então nós só íamos pousar no Candeia. Mas nós fazíamos a refeição nossa dentro da Kombi, na beira de uma mininha que tinha lá, e dali terminava, já íamos para o hotel lá, trocava e já ia direto para a praia. Mas todo ano, fosse de um jeito, fosse do outro, mas uma reservinha a gente fazia para poder passar o fim de ano. Então, hoje os meus filhos comentam isso, falam, pois é, às vezes eu vejo isso, vejo aquilo, comentando sobre o passado de umas pessoas, de outras, mas eles pegam nisso, eles se orgulham de elogiar muito a gente sobre isso, porque acha que fala, não, meus pais, graças a Deus, foram excelentes, porque nunca deixaram a gente passar uma vontade. E nisso aí foi... A Verinha foi cantora, não foi? O Vanderlei também? O Vanderlei era muito bom de voz quando ele era pequeno. Na época, quando que surgiu a rádio aqui, então eles faziam os programas dele, tanto o Vanderlei, a Verinha, foram muito tempo cantores da rádio, quando na época da rádio antiga, que era aqui embaixo, né? E o pai fazia o fundo musical? Nós fazíamos mais, eram os ensaios de casa. Aí depois lá na rádio, lá eles se viravam sozinhos. Vamos entrar um pouco nesse assunto agora, então. Em que momento que o senhor começou a se envolver com música? Olha, de música... formação de eletrônica, na lavoura, e a música entrou como? A música, desde a época da eletrônica, comecei, principalmente aqui em Nova Esperança. Eu, para falar a verdade, de música, desde a idade de 15 anos, eu sempre fui dedicado à música. É lógico que não era dedicado exclusivamente a isso, né? Isso só era das horas de folga, mas eu gostava muito de um cavaquinho. Tanto que a minha mulher, mesmo na época de solteiro, de idade de 18, 20 anos, ela gostava de ir no baile, mas só para ver eu tocar cavaquinho, porque... O senhor aprendeu onde tocar? Não, aprendi eu mesmo, com o livrinho, pegava o livrinho de música de cavaquinho, né? E fui aprendendo, sem ninguém me ensinar.
Depois, então, que aí, isso aí eu usava até depois de casado mesmo, ainda tocava muito em baile, que eu ia nos bailes, quase pouca coisa eu dançava, porque a turma já me segurava ali para ir tocar com o sanfoneiro lá e tocar cavaquinho junto com o sanfoneiro. Eu tirava algumas horinhas de folga para ir dançar, mas agora depois que eu vim para Nova Esperança mesmo, então aí que eu comecei, porque aí já conheci o Geraldo, que era o maestro aqui, que aí foi quando já começamos a estudar música mesmo, aí já começamos a estudar música mesmo direto. Foi quando nós já formamos a banda, que a banda nós teve uma época, teve a banda, principalmente na época do Ercílio. Banda municipal? A banda municipal, que o Ercílio gostava muito da banda municipal. Foi o único prefeito. Não, o meu cunhado também gostava, também tivemos banda na época dele. Mas foi os dois prefeitos, o Círio, tanto na primeira fase dele como prefeito, como na segunda fase dele de prefeito. Sempre a primeira fase ele já logo falou, não, eu quero a banda municipal. Fizemos e tal, olha, tivemos a banda durante a gestão do Ercílio, nós tivemos a banda municipal. Depois que saiu o Ercílio, aí acabou nada, ficou, não houve uma promoção para poder continuar a banda. Depois, quando o Ercílio veio de novo, outra vez pela segunda vez, pois ele fez questão e veio e trouxe a banda de novo. Quantas e tivemos na gestão. Quantas pessoas chegou até nós tínhamos a média mais ou menos, chegamos a ter mais ou menos umas 15 figuras na banda, né? Você lembra o nome de alguns? Ah, não, eu lembro mais só que fazia a frente de sopro, né? Que era o Raul, o J. Alves, o velho primo, que já também faleceu, que morava lá na Vila Regina, muito bom trombonista também, e o Geraldo e eu. Então era essa frente que... Depois, trombone. Mas o senhor pulou do cavaquinho para o trombone, senhor? Ah, porque o cavaquinho era na fase de moço ainda e tal. Depois já acabou. Aí depois, quando entramos com a fase de música mesmo, que estudando já por música mesmo, aí então foi que eu falei, não, eu quero entrar para negócio de sopro. O senhor estudou onde? Não, estudei aqui em Nova Esperança mesmo com o Geraldo. Porque o Geraldo se formou em Maringá. Ele com o outro, aquele do sax, que ainda agora há pouco você procurou, porque você me perguntou por ele. Galete? O Galete. Ele e o Galete se formaram professores. Geraldo, de que o nome dele? O senhor lembra? Geraldo. Não, o Galete. Geraldo. Sobrenome do Geraldo? Geraldo Valente Costa. Valente Costa. Então esse era o maestro? Esse era o maestro. Aí depois ele foi ensinando nós também. Eu já ia pegando com muita facilidade, porque eu já gostava mesmo de música. E fui... E conta um pouquinho, então. Além da banda municipal, vocês faziam... Então, aí depois foi quando, através do movimento da banda e tal, foi que então surgiu que nós formamos a nossa orquestra, uma orquestra muito boa, que era a Geraldo e seus Metais, era o nome da orquestra, né? Muito boa também, só que não tivemos muita sorte, que ficamos 2 anos mais ou menos com a orquestra. E a orquestra se apresentava onde? Mas por isso que foi difícil, porque nós fizemos uma orquestra que era meio pesada, era mais ou menos 9, 10 músicos. Então, nós só tínhamos possibilidade de tocar baile de formatura, só assim, essas coisas grandes,
porque esses bailinhos pequenos assim não dava para tocar, porque o preço era meio relativo, meio alto, não dava. Não é que nem esses conjuntinhos que ajunta 4, 5 e tal, faz o conjuntinho já. Mas nós não tínhamos. Nós tínhamos, antes da nossa orquestra, tinha os Enigmas, que eram meu filho, o Rubinho, o Vanderlei. Eles eram, então, esses sim, eles tocavam muito, que eles, na época mesmo, tocavam até na zona, tocavam. Era o que aparecia, eles enfrentavam, tocavam. Não. Eu não cheguei a tocar, porque aí eles não faziam quase instrumento de sopro. O negócio deles era mais guitarra, contrabaixo, bateria e cantores, né? Era a bandinha dele. O Galete, sim, o Galete tocava ainda com ele. Mas o senhor ia lá ver o filho tocar? Às vezes eu ia, não, lá para a zona não. Mas aqui, quando era por os bailinhos por aqui, eu estava, às vezes, inclusive era. Pois foi na época que eu tinha a minha Kombi, eu que fazia a viaginha para levar eles, era eu que fazia a viagem. Chegava lá nem descia da Kombi. Foi que ano, seu... Isso aí foi... Isso deve fazer mais ou menos 25, de 20 a 25 anos já, deve ser. Deve ser. Falando... Voltando um pouco para a banda, e a banda se apresentava onde? A banda municipal? A banda municipal, nós gostávamos muito de tocar na praça, que nesse tempo, então, já não tínhamos mais a rodoviária, já não era mais ali na... Então, que já não era mais, já era só a praça mesmo. Então nós fazíamos lá, outra vez tocávamos na pracinha da igreja, todo domingo, quase todo domingo nós fazíamos. A não ser, por exemplo, quando é uma festa que surgia alguma festinha assim, então eles queriam que a banda estivesse lá. Geralmente alguma festa junina, aqui, por exemplo, quando era a festa das nações, isso também chegamos a tocar. Desfile, lá no desfile era indispensável. Aos domingos o senhor tocava que hora lá na pracinha? Geralmente com 8 horas, porque fazia a missa, depois que terminava a missa, enferrávamos lá a banda, lá na pracinha da igreja. Trabalhava no cinema. Quem? Eu perguntava ao senhor. E agora vamos lá. Enquanto o senhor era banda, tudo bem. Era banda municipal, tudo bem. A hora que vocês formaram o Geraldo dos Metais, logo depois, 2 anos só, né? E aí depois o senhor também tocou no carnaval aí. Como é que foi isso? Acontece que depois nós tocamos 2 anos, mas mesmo quando nós já fazíamos que tínhamos orquestra, ainda fazíamos o nosso carnaval mesmo, que o carnaval, eu já venho tocando carnaval há 20 anos, 22 anos já, que muito antes de nós fazer a orquestra, já tocávamos carnaval. E aí continuou, e isso estamos até hoje. Só que hoje, por exemplo, já junta no que nós fazemos o carnaval. Nós, por exemplo, que nós estamos mais assim no carnaval, nosso é aqui aqui no Capelão. Então, eu, o Raul e um pistonista que até ele era daí de Uniflor, agora ele mudou para Maringá. Polícia militar, né? Mas ele é um polícia militar, muito bom pistonista. E nós 3. E esse já faz 5 anos que nós estamos, só nós 3 fazendo em parte de sopro, né? Fora a bateria e tal, isso o conjunto de bateria. E continuamos, estamos firmes ainda até... De 2001 só fez o carnaval? Também fizemos até o ano 2001, agora o último carnaval, ainda fizemos. Sempre no Capelão? Sempre no Capelão. Mas tocou muito
Não, mas tocamos também no campestre. Chegamos a tocar no campestre, já tocamos fora daqui também, tocamos em Atalaia, mas isso já há anos, já, em Colorado. O senhor lembra de alguma história engraçada ou interessante que tenha acontecido nessas apresentações de carnaval? Olha, para dizer a verdade, não, você sabe que às vezes pode até acontecer alguma coisa, mas a gente, por incrível que pareça, a gente quando está dedicado à música, e principalmente naquela hora que você está apresentando, você faz de tudo para você apresentar o melhor que você pode. Então pode às vezes acontecer isso, pode acontecer aquilo lá, você não está nem aí, você está preocupado com aquilo que você quer apresentar. Então a gente, às vezes pode acontecer certas coisas lá que às vezes a gente não está nem conhecimento. Assim, durante a apresentação de vocês, aconteceu alguma coisa que não deu certo? Alguém ficou... Não, você sabe que não tenho lembrança. Graças a Deus, olha, não tenho lembrança assim de ter uma imposição qualquer que tivesse acontecido entre nós, não. Muito bom companheiro, principalmente para começar. Somos os 3 companheiros de sopro que nós somos, que nós estamos, nenhum bebe, nenhum fuma, nada. A bebida que toma durante o carnaval ali é a Coca-Cola, um Guaraná, é só. Então, isso aí leva muito a influência do músico, viu? Porque você sabe que o único músico que nós tínhamos não era músico, era um cantor, que era o J. Neto, que ele tocou muito tempo, ele cantava com nós há muito tempo, mas ele só era bom na primeira noite, na segunda noite já não valia nada. Já o bicho se danava numa... Mas o senhor tem uma passada bonita. E o senhor tem inclusive a imagem que a sua família foi prestigiar o senhor nos carnavais. Ah, isso sim. Isso sim, né? Todos eles juntos com o senhor ali. Tenho. A minha esposa mesmo me acompanhava. Ela sempre me acompanhava. Graças a Deus, nesse último carnaval, por sinal, eu tenho as fotografias. Não sei se às vezes aparece assim alguma coisa sobre a fotografia. Eu vejo tocando assim, e no fundo, toda a família. Só ele com a família. Tem. Tudo bem. Depois a gente pega. Depois eu vou mostrar a fotografia também dela, a fotografia dela que ela me acompanhava não toda a noite, porque ela ia 1 noite, 2 noites, mas 2 noites principais ela sentava lá numa cadeirinha lá e ficava, que ela gostava também muito de dançar, pular carnaval, mas infelizmente como era eu tocando, mas se ela juntava uma companheira dela lá, uma amiga e tal, ela ia lá dar os pulinhos dela também. Você lembra qual a música que você tocou mais no carnaval? Olha, para falar a verdade, nós temos seleção nossa aí, são mais ou menos 80 músicas. Mais uma que nunca falhou. Agora, a música que nunca falhou mesmo, que é sempre na história mesmo. Aquela Aurora, Jardineira, aquilo lá, até o próprio povo mesmo, às vezes até... Agora, tem uma música muito que, por sinal, nós se dedicamos muito nela, que o nome dela é... Naquele tempo... Agora, porque a gente está acostumado a tocar, não se preocupa com o nome de música, só se preocupa com a nota musical e não lembro assim o título da música. O ritmo a gente lembra. Perde um pouco. Perde. Agora, nós aí mais era
É marcha mesmo que marcha alguns sambinhas que nós tocávamos mesmo, mas o povão mesmo quer saber é marcha, eles gosta de pular. Né? E o senhor está indo tocar o trombone daí? Tem o trombone. Será que nós podemos ouvir uma? É um pouco. Só umas notas pra gente. Não, eu posso, por exemplo, fazer uma nota, assim, umas coisas assim, mas, por exemplo, porque você sabe que todo músico ele tem a preparação dele que eles tratam boca dura, né? Agora, eu tenho, que eu, às vezes eu sopro durante o dia, às vezes um pouquinho e tal, mas não, assim não dá. Mas alguma coisa dá para se fazer. Dá para fazer? Dá. Então, o senhor podia tocar alguma música para a gente e falar um pouco desse trombone, da marca dele e de quantos anos ele está com o senhor? Olha, tocar, você sabe que todo músico tem o problema de que nós tratamos boca dura. É lógico que a gente pegar, por exemplo, assim, quando é, por exemplo, no carnaval, que justamente agora o que nós tocamos mais sempre no carnaval. Então, um mês antes do carnaval, a gente já tem que executar para chegar no carnaval, tá o que nós tratamos em boca dura. Então, por isso que, é lógico, vai sair falha, porque mas só para dizer que como a gente está uma parte de música, estamos falando, para não dizer que eu não vou dar pelo menos uma nota aqui. Só antes de começar a tocar, gostaria de saber há quantos anos você está com esse trombone? Esse daqui eu ganhei ele na época do prefeito João Urbano, que ele me deu, ele foi a São Paulo, ele pegou por ele mesmo e me deu de presente, porque eu trabalhei muito na campanha dele, fiz um serviço muito 100% para ele. Ele disse, vou te dar um trombone. Pegou e foi lá em São Paulo e me trouxe ele. Cruzeiro, muito, muito bonzinho o trombone, viu? Só não é grande coisa o que toca mais que ele quer. Isso? Um pouco de... Deixa eu ver. A boca é dura, a boca, se não fizer a boca dura... Agora, eu só vou fazer uma lembrancinha das velhas guardas que nós fazíamos no tempo da orquestra.
Agora. Tá bom. Ah, tu sabe que eu só vou fazer um comecinho de uma música muito bonita que isso é uma recordação da minha falecida esposa, que quando foi na época de nós fazemos a boda de ouro, ela, pelo menos 2 meses, ela fez a maior questão de que queria que essa música aparecesse. Nós tivemos uma dificuldade medonha para poder adquirir. Eu já estou fazendo alguma coisinha dela. É uma valsa, é Maria Bonita. E ela é em castelhano, que é Acuérdate de Acapulco, de aquela noite, Maria Bonita. Então, e agora, depois que ela faleceu, eu, por incrível que pareça, revisando as minhas pastas de música, eu acho a música, achei a partitura dessa música lá. E agora, esses dias, comecei a mexer para ver se saía. Não, esse requer a boca dura, não sai. Só um pedacinho, só que... Tá bom. Eu queria perguntar se o senhor toca pelo menos um pedaço daquela música do hino de Nova Esperança. A OSP, né? Não. Você sabe que, por incrível que pareça, nós nunca tocamos isso aí. E é uma coisa, e é uma falha muito grande que poderia... Eu nem lembro a música dela, não lembro a música dela. Sr. Rubens, para terminar, tem alguma coisa que nós não tenhamos perguntado que o senhor gostaria de falar, deixar registrado, imaginando que essa fita vai ser vista daqui a 40, 50 anos? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem vai assistir isso no futuro, para essa geração nova? Olha, sinceramente, eu acho que eu espero que essa entrevista que nós tivemos fazendo assim, principalmente essa juventude de hoje, que a gente se sente às vezes um pouco chocado, porque muita juventude que está se perdendo em certas coisas, que eles precisavam olhar um pouquinho para trás, se olhar um pouquinho para trás, e ver esse povo antigo como que vivia, pelo que nós fizemos hoje aqui, pelo que eu apresentei durante a minha vida, desde a idade de 15 anos. Graças a Deus foi uma vida trabalhosa, na verdade. Trabalhosa e sempre com dificuldade, porque não existe nada nesse mundo que não seja com dificuldade. Mas, graças a Deus, foi uma vida vivida, uma vida feliz, família feliz, como eu tenho meus filhos também. Então, eu pensaria, quem sabe essa juventude de hoje, eu pediria para eles que fosse uma juventude feliz, que olhasse um pouquinho, principalmente na religião. Porque se desde ele vai se olhar na religião, ele está se olhando em si próprio. Então, essa juventude de hoje, que desçam
na manjedoura de Jesus e abracem Jesus e cresçam junto com Ele, para ser uma juventude feliz, para esquecer um pouco dessa vaidade, essa coisa que existe no mundo, que se dedique para não ser, por exemplo, uma pessoa religiosa de segunda dimensão, que seja de primeira dimensão, firme, fiel, com amor e carinho, que é o que nós esperamos dessa juventude de hoje para frente. Seu Rubens, Nova Esperança valeu a pena? Valeu a pena, porque, graças a Deus, nós estamos aqui já 51 anos que vai estar fazendo já, e eu espero que, se Deus quiser, eu ainda quero ser o vivente de Nova Esperança até que um dia Deus permita que o meu dia seja terminado, mas que seja aqui dentro de Nova Esperança. Então, valeu a pena. Sim. Valeu a pena. Eu gostaria de apresentar a fotografia, principalmente mas eu posso sair, né? Posso levantar um pouquinho. Só mais um. Finalizando. Repete de novo, então, por favor. Nova Esperança valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que Nova Esperança já tem o nome de Nova Esperança. A gente já se sente feliz só pelo nome, contra mais pela cidade e pelo ambiente que nós vivemos. Graças a Deus, eu acho que é essencial. Amigo,